Olá, meu nome é Jaciara Chaves, eu sou professora de teatro e me formei na Universidade de Artes Cênicas da UFG desde 2007. E a palestra que vocês vão ouvir hoje aqui, que eu vou ministrar, vai falar sobre as metodologias e sobre os desafios de se falar do Estatuto da Criança e do Adolescente dentro da escola, seja ela de ensino formal ou de ensino informal ou num projeto social. Mas antes de tudo, eu quero apresentar para vocês de onde que surgiu a ideia dessa palestra, que foi do projeto feito pela equipe Sementes, que chama Projeto Sementes, Jogue o Jogo, que passou no Fundo de Cultura, Fundo de Arte e Cultura, e a gente aplicou no ano de 2017 no Colégio José Lopes Rodrigues, lá em Aparecida de Goiânia. Nesse projeto, a gente propõe uma interação entre as áreas de conhecimento do teatro, do yoga, da psicologia social, para falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente restringiu o projeto naquilo que é fundamental, nos direitos fundamentais que tem no Estatuto. E durante 4 meses, nós realizamos esse processo com adolescentes dessa escola lá de Aparecida de Goiânia. Então, tudo que eu vou falar aqui na palestra vai ser com base no Projeto Sementes Jogue o Jogo, que a gente realizou durante o ano de 2017. Tá? Eu separei aqui uns tópicos para ficar mais fácil o entendimento, e a primeira coisa que eu vou começar a falar aqui vai ser sobre as bases metodológicas que eu utilizei para trabalhar com o teatro nesse projeto. Vou voltar um pouquinho, porque as aulas eram de 3 horas. E no primeiro momento, os meninos tinham a aula de psicologia social e o yoga. E no segundo momento, eles entravam nesse fazer artístico junto com as aulas de teatro. Então, nessas aulas de teatro, que era no segundo momento que eu aplicava, eu segui as bases metodológicas da Ana May Barbosa, que é a proposta triangular, e também os jogos teatrais da Viola Spoli. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a proposta triangular. Na proposta triangular, ela tem 3 bases. Uma delas é a contextualização. O que é a contextualização? É você chegar e trazer para a criança ou para o adolescente, para o aluno que você vai ministrar as aulas ou o curso, e deixar ele a par do que é aquele assunto trazido. Então, se eu vou falar de teatro improvisacional, a primeira coisa que eu tenho que fazer é contextualizar. De onde veio esse teatro improvisacional? Quem criou? Quais são as técnicas que são utilizadas no teatro improvisacional? Primeiro a gente vai fazer para o aluno saber de onde que aquele conhecimento está vindo. Em seguida, a gente vai fazer a apreciação ou fazer artístico. Esses temas da tríade, eles não precisam necessariamente estar numa sequência que é seguida. Você pode começar por qualquer outro ponto. Mas por agora eu vou falar sobre o fazer artístico. Então, depois de contextualizar tudo, a gente vai para o fazer artístico. No fazer artístico, eles vão aprender as técnicas. Então, teatro improvisacional. Quais são as técnicas que a gente utiliza no teatro improvisacional? Tem a improvisação de teatro, que ela é feita de uma forma planejada, que os alunos fazem em grupo, planejam antes de apresentar. Tem aquela que você dá um tema e os alunos não planejam, mas ela vai acontecendo no momento de forma espontânea. E aí eles vão experienciar esse fazer artístico em teatro improvisacional. E por último, tem a apreciação, que eles vão apresentar uns para os outros o produto do que eles fizeram, e todos eles vão sentar e vão dialogar, vão avaliar aquele conteúdo que foi aprendido. Eu dei o exemplo aqui do teatro improvisacional, que é para entender como que o conteúdo entra nessa tríade, de contextualização, fazer artístico e apreciação. A meu ver, essa tríade da Ana May Barbosa, ela pode ser usada em qualquer área de conhecimento. Se você vai ensinar história, também pode entrar lá. Vai falar sobre capitanias hereditárias. O que são as capitanias hereditárias? Por que elas surgiram? Você contextualiza. Em seguida, você pode trazer uma cena de teatro para os alunos, falar, vamos fazer uma cena aqui mostrando para a plateia o que seria uma capitania hereditária, como que elas se organizam. E aí veria a cena e, por último, conversaria-se ali. Será que aquela cena que foi apresentada está dentro do que foi contextualizado? E aí o conhecimento ele fica de uma forma mais profunda. A criança e o adolescente, até o adulto também, ele aprende melhor quando ele brinca. Quando ele vai para a prática e ele percebe que aquilo que foi contextualizado de forma teórica, ele consegue levar para a prática.
Então essa foi uma das primeiras bases, né, que eu usei, e a segunda base, que na verdade são duas, né? A segunda são os jogos teatrais da Viola Spolin, que foi uma diretora, uma professora e uma escritora de teatro. E como é que surgiu isso? Ela era uma assistente social, a Viola Spolin, e lá na época da depressão nos Estados Unidos começaram a surgir muitas pessoas de outros países, que às vezes nem falavam inglês e tal. E ela começou a atender essas pessoas por meio da assistência social, e ela queria que eles interagissem de uma certa forma, e ela criou jogos, né? Jogos, brincadeiras, danças folclóricas, e ia fazendo, bebendo, não criou as danças folclóricas, mas bebia dessas danças folclóricas do país deles e dos Estados Unidos também, para eles poderem interagir, porque não sabiam a língua, né? Então, a partir disso, ela percebeu que ela podia atrelar esses jogos todos, jogos populares, cultura popular, danças, ao teatro. E aí ela foi criando os exercícios de teatro. Tem um até que eu acho que foi, não se sabe, mas assim, eu que acho, né? Pela história da viola, que deve ter surgido numa época assim, ninguém sabe falar a língua aqui um do outro. Então, vamos colocar alguém estadunidense e alguém italiano. E aí o italiano começava a falar e o estadunidense tinha que traduzir para todo mundo o que ele estava fazendo, o que ele estava falando. Geralmente, a gente pede, nesse jogo que ela propõe, que se traga uma propaganda de algum produto. E aí a criança ou adolescente, um vai falar em Gromolu, que é uma língua que você inventa na hora que ninguém sabe o significado, fala enrolado, né? E o outro vai traduzindo a propaganda que vai sendo feita em Gromolu. E aí o jogo acontece, sabe? E esses foram um dos jogos que a Viola Spolin, ela estruturou. Então, vamos mais a fundo para descobrir como que esses jogos são utilizados. Ela tem um fichário que sistematizou ali todos os jogos, né? Primeiro momento, ela vai colocar o objetivo do jogo, o foco, onde vai ficar a concentração do jogo, né? Qual que é o objetivo daquele jogo? Em seguida, ela vai descrever o jogo e no final ela traz uma avaliação, onde todo mundo vai conversar e saber quais foram as reflexões acerca desse jogo que foi colocado em sala de aula, né? E lá ela tem umas instruções, que são as falas de instrução, que é para a gente deixar o jogo bem brincante e fazer com que a espontaneidade das crianças apareçam. Porque a chave de tudo, eu acredito, como arte educadora, que a chave de todo o conhecimento artístico ou de você se abrir para o conhecimento e aprender melhor as coisas é a brincadeira. É o ser brincante. Quando você brinca, você destrava o cérebro, a sua inteligência ela flui melhor. Quando você tá carrancudo, bravo, fecha, né? Parece aqueles cavalos que coloca aqui, fica tudo fechado, você só consegue ver aquele foco da sua raiva. E a mente não funciona muito bem nesse estado. Mas na brincadeira, você acha formas criativas de resolver problemas, você vê coisas, você vê poesia. Então é bem bacana porque abre a mente. E é esse tipo de metodologia que eu e a Tayana, a minha amiga, nós utilizamos dentro do Projeto Sementes. Então era sempre uma metodologia muito brincante, né? Então, essas foram as minhas bases metodológicas lá. E como que eu usava essas brincadeiras também? Eu pegava o tema da aula, que era um direito fundamental, né, da criança e do adolescente, um direito, vamos supor, direito à vida, né? Pegava como tema o direito à vida e dentro desse tema direito à vida eu ia fazendo todos os jogos para compor aquele conhecimento. Contextualizava por meio de jogo, os meninos criavam cenas a respeito do tema que foi contextualizado. No final, a gente avaliava tudo, né? O que foi aprendido do que foi passado. A turma que a gente pegou não foi uma turma fácil, né? Porque educar não é fácil. Não pelas turmas que a gente entra em contato, mas também isso também interfere, mas também pela visão que a gente tem da turma. A gente tem que tomar muito cuidado para não taxar a turma, não colocar lá, tipo, essa turma é bagunceira, pá! Porque aí você já vai com uma cabeça de que aquela turma é bagunceira, que ela não vai prestar atenção. Então você tem que esperar que o caminho pedagógico que você vai fazendo com as crianças, o jogo que você vai dando, vai te ditando também para onde você tem que ir.
Porque nem sempre a prioridade do conteúdo que se dá em sala de aula, aquela prioridade, eu vou falar sobre o estatuto, vou falar sobre teatro improvisacional, é aquilo que os meninos, que as crianças que você está educando, que os adolescentes que você está educando, precisam ouvir naquele momento. Então, a gente trabalha muito também com assuntos transversais. Às vezes você chega na sala de aula, você quer falar sobre direito à vida, à saúde, à dignidade, e tem os meninos ali reunidos praticando bullying. Então, o que fazer nesse momento? Né? Então, é necessário que, às vezes, a prioridade de conteúdo fique ali num canto e que você trate aquele assunto com eles para depois, então, retomar o que foi planejado. Né? E a gente percebe muito também que o plano real, ele não é o mesmo para se aprender as coisas. Então, assim, o que você aplica, o que você planeja para dar numa aula, às vezes a turma pede que você faça um mês ou em 5 aulas com eles, né? Então, é um desafio muito grande. O primeiro desafio grande aí, falando de desafio agora, é você tirar o seu planejamento do papel e levar ele para a sala de aula. Tanto por conta da turma que você encontra, quanto por conta do seu estado emocional. Tem um livro que chama A Mulher Escondida Atrás da Professora. Porque hoje em dia, eu ontem estava ouvindo uma palestra do Leandro Carnal e ele falando que ele pegou a pior fase para ser professor, porque há 50 anos atrás era a pior fase para ser aluno, porque tudo era muito rígido e você não tinha como dialogar, né? E não era lúdico. Hoje em dia, o estudo ele é mais lúdico, ele está entrando nessa revolução aí da ludicidade, né? Consegue chegar em alguns lugares, em outros não, mas essa revolução ela está acontecendo. Mas hoje ser professor é bem complicado, porque na maioria das vezes o aluno é muito ouvido em excesso e o professor é pouco ouvido também. E ele não tem tempo para se ouvir, para parar e falar, olha, peraí, como é que eu cheguei na aula hoje? Como que eu tô? Porque o seu estado de espírito ele vai influenciar diretamente na turma que você vai dar um curso. Né? Às vezes você chega agitado e a turma fica agitada também, você não consegue entender por quê. Então, um outro grande desafio que eu trago aqui para mim, durante esses anos todos de sala de aula também, é o meu autoconhecimento. Muitas vezes eu penso num planejamento que não condiz com aquilo que eu sou. Né? Então, eu tenho que fazer um planejamento pensando na minha capacidade de desenvolver aquilo e também estar pronta para mudar, caso eu tenha o meu temperamento ali não esteja adequado, esteja agitado demais. Então, o que fazer ali? Porque não dá para parar a aula, sair, melhorar e voltar. Porque as crianças estão ali, elas precisam desse apoio, os adolescentes também. Né? Então, uns dos desafios aí são esses dois. E aí eu acoplo também nessa questão do autoconhecimento, é a gente manter-se pleno na sala de aula. Eu estou ali ministrando uma aula e eu tenho que estar pleno nela. Não posso estar pensando no almoço que eu tenho que fazer depois de sair daqui, ou na conta que eu tenho que pagar, ou no que o meu marido está fazendo enquanto eu estou aqui. Porque se eu pensar nisso, eu não consigo ministrar a aula que eu planejei ali, não consigo enxergar nos alunos o que eles realmente precisam. Né? Então, é um desafio grande para a gente. Tem uma mulher escondida atrás da professora, tem um homem escondido atrás do professor, e aquele ser ali, ele tem uma vida extraescolar. Então, o que você faz como educador fora da escola? Você tem um tempo para respirar, para pensar em você mesmo, para pensar que tipo de professor você quer ser? Porque às vezes a gente pega tanta aula, porque o salário nem sempre é tão bom, né? A gente nem sempre consegue planejar ali as finanças de um jeito bom pra gente e aí não sobra tempo pra gente pensar que tipo de professor que a gente quer ser, né? E o quanto a gente aprende com as turmas que vêm. E quando tá tudo muito em excesso, inclusive a agitação, o estresse, é muito difícil você prestar atenção nesses questionamentos que fazem parte também do seu ser professor, né? Então, acho que falei de todos os desafios, eu pontuei, mas não segui da forma que eu pontuei, na real. Mas, para finalizar, quero deixar esse questionamento mesmo, sobre o seu autoconhecimento como professor, como ser humano,
e que também nem sempre a prioridade que você coloca em sala de aula indica o caminho. Nem sempre. A prioridade de conteúdo indica o caminho. Mas às vezes o caminho está no olhar de uma criança que está ali, pedindo afeto, ou pedindo que você o olhe de uma maneira diferente do convencional. Então vamos prestar atenção nisso também. Obrigada, e esse é o fim da nossa palestra.